meu nome é Gabriela Silva, eu sou psicóloga clínica e da saúde e hoje eu tô aqui para falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre a psicoterapia. Independente se você já fez terapia ou se nunca fez, se você está num processo terapêutico ou talvez esteja pensando em começar, independente disso, esse vídeo é para você e já vou começar dizendo que a primeira coisa é que terapia não é só conversar e desabafar. Muita gente pensa assim, acha que é inútil, que é bobagem, porque conversar, eu posso conversar com meu amigo, posso conversar, sei lá, com a minha mãe, mas não é só conversar, tá, gente? Até porque se fosse só conversar, a gente não precisaria aí de anos de formação, de estudos contínuos. Nós, como psicólogas, temos uma escuta especializada, então a gente consegue acolher o paciente sem julgamento, realmente ouvir com atenção, identificar alguns padrões de comportamentos, de pensamentos que podem ser disfuncionais, podem estar ali atrapalhando a saúde mental, né, do paciente. A gente também vai conseguir estabelecer estratégias junto com esse paciente para que ele consiga lidar com seus problemas, com as suas dificuldades, trabalhar a regulação emocional. Muitas pessoas têm dificuldades de lidar com algumas emoções, trabalhar o desenvolvimento de habilidades sociais quando for necessário. Enfim, a gente vai identificar ali o que aquele paciente precisa, o que falta para ele conseguir lidar com as dificuldades que ele tem, e a gente vai trabalhar em cima disso, ajudando a construir estratégias que funcionem para aquela pessoa. E isso nos leva à segunda coisa que você precisa saber, que é que apenas frequentar a psicoterapia, apenas estar nas sessões não é suficiente para que a sua vida mude, tá? Isso não vai servir para nada. Se você só vai à terapia, eu tô lá toda semana, 50 minutos, não funciona, só isso, tá? Por quê? Porque, gente, você precisa levar o que você aprende, o que você reflete, conversa na terapia para a sua vida. Então, 50 minutos ali uma vez por semana que seja, não vai mudar a sua vida. Você precisa agir, você precisa colocar as estratégias em prática, você precisa refletir sobre as coisas que foram conversadas ali durante a sessão, você precisa estar disposto realmente a se engajar, enfrentar os seus medos, lidar com as emoções, observar seus pensamentos e as suas emoções, tá? Então você precisa estar disposto e realmente agir, porque só frequentar e conversar ali, mas não levar para sua vida, não vai servir para nada. Outra coisa que eu acho importante é que nem todo mundo precisa de terapia. Eu sei que se você já fez terapia, já teve alguma sessão que você saiu se sentindo tão leve, pensando assim, meu Deus, todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa disso. Realmente tem momentos muito bons que a gente se sente muito bem, muito leve, mas não significa que todo mundo precisa de terapia. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, elas precisam de fazer terapia, porque faz parte do tratamento, para a gente tentar aí chegar à remissão dos sintomas, né? Ou seja, com que a pessoa ela melhore, não apresente mais nenhum sintoma, quando isso for possível, e alguns transtornos que são crônicos aí, onde a gente nem sempre consegue a remissão, mas a gente consegue ensinar o paciente, ajudar ele, né, a lidar com o seu transtorno, para minimizar ao máximo que a gente puder as dificuldades e os problemas gerados pelo transtorno, para que ele possa ter uma qualidade de vida, saúde mental e viver a sua vida normalmente, trabalhar, estudar, enfim. Mas dizer que nem todo mundo precisa de terapia não significa que nem todo mundo possa fazer, tá? Qualquer pessoa pode se beneficiar de um processo terapêutico. Se você tem aí problemas nos relacionamentos com outras pessoas, problemas em lidar com emoções, problemas aí com pensamentos, padrões de comportamento que você gostaria de mudar e não consegue fazer isso sozinho, ou tem dificuldade, tá? Algumas pessoas conseguem lidar com as suas questões sozinhas, mas isso não significa que elas também não vão se beneficiar do processo, até porque ter um apoio ali, um olhar diferente, profissional em cima dessas questões pode ser bastante útil, até talvez acelerar um pouquinho o processo de mudança e de autoconhecimento.
Também é importante que você saiba que o processo terapêutico nem sempre é agradável, mas ele tem sim momentos agradáveis. Muitas pessoas começam a terapia achando que vai ser só flores, vou lá, vou conversar, vou me sentir bem, só que nem sempre, nem todas as sessões, né, você vai se sentir bem, você vai sair de lá se sentindo bem, porque faz parte do processo encarar os seus problemas, lidar com eles, se abrir ali para observar e dar mais atenção para os seus pensamentos, para as suas emoções. Tem emoções que são difíceis de lidar e a gente vai ter que lidar com elas, a gente vai ter que estar disposto a demonstrar a nossa vulnerabilidade para outra pessoa, que é o psicólogo, né? E isso pode ser angustiante às vezes, encarar as dificuldades, porque para solucionar os problemas, primeiro a gente precisa aceitar que tem um problema e encarar aquele problema. Então vão ter momentos dolorosos onde você vai acessar aí coisas difíceis, ter que refletir sobre problemas e momentos dolorosos. Mas não vai ser também só dores, tem muita gente que evita a psicoterapia, que morre de medo, porque acha que vai ser só a parte difícil, né? Só entrar em contato com dores. Mas a gente, como psicólogo, pelo menos eu, né, sempre faço isso, a gente sempre tenta tornar o processo mais leve. Então, quando é possível, lidar com essas questões dolorosas de uma maneira mais leve. E tem momentos muito bons também, tá? Por incrível que pareça, a gente ri na sessão, fala sobre coisas mais tranquilas, né? Porque a gente não tá ali para compartilhar só os problemas e as dificuldades, a gente tá ali para compartilhar com o paciente as conquistas e as coisas boas da vida também. Então, quando o paciente evolui, a gente está sempre reforçando a evolução, né? O que ele fez ali que deu muito certo e sendo também aquele apoio nos momentos difíceis. E a última, número 5, coisa que você precisa saber sobre terapia: você não precisa se preocupar em ter o que falar na terapia. Muita gente se preocupa com isso. Gabi, hoje eu não tenho nada para falar, nem sei o que eu vim fazer aqui. E aí, de repente, já passou 50 minutos de sessão e parece que foi pouco. Porque a gente, como psicólogo, está acostumado a conduzir e a lidar com pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para se expressar. Então, se você tem dificuldade, seja por uma insegurança, por dificuldade de lidar com as emoções, com as vulnerabilidades, por timidez, né, dificuldade de confiar em uma pessoa estranha, isso é normal, tá? Isso acontece muito. A gente está acostumado como psicólogo a lidar com todos os tipos de pessoas, tanto as mais comunicativas quanto as mais reservadas. Então, a gente vai te ajudar ali a se abrir um pouco mais, e é claro que as coisas vão acontecer no seu tempo, então talvez no começo seja um pouco mais difícil, você não consiga compartilhar tudo, mas com o tempo vai se criando uma relação, tá? Uma relação terapêutica que a gente chama. Então a gente vai tendo um vínculo ali, uma confiança, tanto de terapeuta para paciente quanto de paciente para terapeuta. Isso é trabalhado, e inclusive a sua dificuldade de se comunicar pode ser um objetivo da psicoterapia. A psicóloga pode te ajudar ali a trabalhar essa habilidade social, de se comunicar mais com as pessoas, trabalhar a timidez. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil e que vocês, sabendo disso tudo agora, possam correr para a terapia, tá? Vocês podem se inscrever aqui no meu canal, que eu posto sempre conteúdo sobre psicologia toda semana. E também podem me acompanhar pelo Instagram, @psigabisilva. Eu também compartilho com frequência por lá muitas coisas. E até o próximo vídeo!